olha, todas as festas, elas são os compromissos divinos e elas apontam para as duas vindas de Cristo. As festas da primavera, que era Páscoa, Asmos, Primícia e Pentecostes, ela apontava para a primeira vinda de Cristo. E trombetas, expiação e tabernáculos, ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Existe um tempo, sem festas. Então, na Páscoa, Cristo morre. Nos pães asmos, ele descansa na sepultura. E ao terceiro dia, ele ressuscita. E aí, 50 dias depois, tem o Pentecostes. Terceiro dia e o sétimo dia, eles estão conectados. Então, aquele que não se purificar no terceiro não será achado santo no sétimo dia. E quem não tinha ali levado o molho das primícias no terceiro dia, quando chegava em expiação, que era a festa do outono, não passava ileso. E isso a gente precisa entender, sabe, de uma forma muito clara, que nós temos que levar o molho das primícias a Jesus. Porque ninguém que não tiver uma estrela na sua coroa verá a Deus. Então, ele morre no dia 14, ele se afasta de todo o pecado por 7 dias, por isso que os pães asmos, eles são uma festa de 7 dias. Ele, que não tinha pecado, recebe todo o pecado do mundo sobre ele, mas não peca. Ele ressuscitou, sendo feito primícia. A igreja vai ressuscitar através do corpo dele. Isso é profecia. Ele é a primícia dos que dormem. Mas a igreja vai ressuscitar com o corpo glorificado como ele. Cristo ressuscita revestido de poder. Amém? E ele diz ali, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Foi tanto poder que todos os corpos que nós lemos ontem, eles entraram e eles ganharam vida. E ele começa então 40 dias a ensinar as coisas do reino. E o que ele ensinou? O batismo do Espírito Santo. E quando nós lemos o livro de Hebreus, quando nós entendemos as festas, como quando entendemos a lei e os profetas, você entende a mente de Paulo. Paulo, de Hebreus 1 até Hebreus 13, Paulo está falando da expiação. Paulo está falando dessa questão do juízo, da expiação de Cristo, porque o livro de Hebreus, Paulo está trazendo para o povo o santuário. Então, se você entender ali, ele fala exatamente das festas. Paulo está falando das festas. Logo no começo da carta ele diz, tendo Cristo feito expiação pelos pecados, se assentou à destra do Pai. Então, o livro de Hebreus, de 1 a 13, fala das festas e principalmente da expiação. Então, o tema, o foco de Hebreus, mostra que Jesus, ele já foi feito sumo sacerdote eterno. Isso porque o povo estava atrasado. Eles não estavam entendendo. E Paulo, em Hebreus 8, verso 1, abra sua Bíblia comigo. Vamos ver aqui Hebreus 8, Hebreus 8,
O livro de Hebreus está bem no finalzinho, Hebreus 8, verso 1. Só um pouquinho. Aí a gente pode ler junto até os 5. Então aqui diz assim, ó, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, quem erigiu esse santuário? Foi Deus, não o homem. Não foi feito por mãos humanas. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdotes seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas que de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então, quando você vai para Êxodo 25, 8, 40, ali Moisés ele viu um modelo. Nós sabemos que Arão ele era ali o sacerdote e Moisés ele era o sumo sacerdote. Então, Jesus ele teve o seu ministério bifásico. E o livro de Hebreus mostra muito isso. Ele como sacerdote e ele como sumo sacerdote. Porque do ano 31 até 1844, Cristo era sacerdote. De 1844, que é quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, ele entra então como sumo sacerdote, fazendo expiação pelo meu e pelo seu pecado. Amanhã vamos continuar. Então, Hebreus 8 fala quando ele está ali no verdadeiro santuário. E ele quer dizer que ele está no santuário não feito por mãos humanas, porque o da terra era sombra do verdadeiro. E esse texto que nós lemos fala exatamente isso. E nós vamos amanhã ler Hebreus 9, principalmente o verso 15, e vamos entender um pouquinho mais. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde. Deus te guarde.